Boa noite a todos. Um minuto é difícil, hein? Boa noite a todos. Boa noite, César. Boa noite, Vinícius. Na pessoa de vocês, cumprimento todos os profissionais que trabalharam muito, né? Zé Roberto, com a equipe Alauana, e ao presidente da casa, todos os nossos vereadores. Em um minuto é muito difícil falar de um tema muito importante como esse. Mas eu gostaria de frisar rapidamente aqui que a contratação dessa consultoria foi uma demanda muito forte na associação comercial. Nós pedimos isso na gestão anterior, não foi atendido. O prefeito Thiago Cervantes, parabéns, teve coragem de realizar. Como o nosso secretário Vinícius colocou, quase meio século sem atualização. Muito ruim. Fizemos uma lição mal lá atrás. Vamos melhorar agora, né? Graças a Deus. Então, senhores, antes de entrar em alguns temas técnicos, eu gostaria de salientar o quê? O que mais provocou os empresários de assiduamente se reunirem, cobrarem, buscarem diálogo, é o problema social que nós temos na nossa cidade. Uma cidade que cresce muito e se desenvolve pouco. Os vereadores sabem muito disso, os secretários que estão nos bairros sabem muito disso, né? E quando a gente fala de desenvolvimento urbano, de planejamento urbano, que a gente quer trazer para cá uma inteligência, né, dentro do nosso município, é para que a ocupação ela seja regular e ela traga receita. Como foi colocado aqui, nós temos, eu gostaria que os vereadores que vão analisar, né, essa lei em seguinte, que vejam que os problemas socioeconômicos são os loteamentos que não foram implantados totalmente, em sua maioria, que já não demandam as municipais até hoje, né? E trazer novos empreendimentos vai nos ajudar a trazer pessoas que contribuem e não usam serviços públicos. Um colega aqui colocou agora a questão da UPA, é verdade, mas se houver mais adensamento de qualidade, se trouxer os empresários fizerem edifícios, condomínios de qualidade, vão trazer o quê? Um pronto-socorro particular, que desafoga o pronto-socorro público. E a gente usa o recurso de quem tem condições para atender quem não tem. Quando a gente pede aqui para que tenham condomínios, para que tenham prédios, é para que as pessoas paguem para beneficiar aquelas pessoas que não têm, para tentar melhorar o nosso problema social que é grande. Então, nessa linha, a título técnico, quando fala da ocupação do solo, tem uma destinação de 30% aqui da área bruta do empreendimento de loteamento, está no artigo 10, inciso 4, para a parte de área institucional, tá? E é dividido em 15% para praças e 15% para equipamentos públicos em geral. Como que a gente ainda vai, então, pegar um exemplo, uma área de 300 mil metros quadrados, tá? E dizer à prefeitura, olha, tem 90 mil metros quadrados para vocês utilizarem para a área institucional, para pôr mais recurso público num bairro novo. Eu acho que não é esse o caminho. Pelo contrário, a gente tem que recorrigir o erro lá atrás. Nós temos que pôr muito recurso municipal nos bairros que mais tem demanda ainda. Então, a nossa sugestão é reduzir isso, ou incluir, como na cidade de Franca e Sorocaba, que esse percentual para fim de uso público, seja contemplado pelas vias públicas. E aí reduzir para 5 os equipamentos. Senão a gente só vai gerar ônus para o município. Outro ponto, em seguida tratou lá, no inciso 5, os condomínios também terão a mesma tratativa dos loteamentos. Por exemplo, se isso fosse hoje, os condomínios que tem na cidade não seriam realizados, porque eles não têm como ceder 30% de área. Ah, não, mas existe uma possibilidade da gente adquirir uma área e ofertar para a prefeitura. Gente, e aí eu vou encerrar minha fala, tinha muita coisa para falar aqui, tem o problema da APP, para não tomar o tempo de todo mundo. Vereadores, tenham a sensibilidade aqui. Nós temos uma missão depois dessa lei, é convencer as pessoas a investirem em Itanhaém. Quem já trabalha, o pequeno, o médio, o grande empresário, continuar investindo, os profissionais liberais, gerar emprego e renda. Nós não vamos aí aprovar essa lei, todos vocês, e vamos resolver o problema da cidade. Não, nós temos uma missão do dia seguinte, quer dizer que isso aqui é bom.
Então, antes de finalizar isso, busquem ouvir essas pessoas, busquem ouvir quem vai investir, quem vai gerar emprego, quem vai gerar renda. A gente não precisa nem falar do meio ambiente, que é óbvio, o meio ambiente ele tem que ser preservado, ele é um atrativo para uma cidade com tanta preservação como a nossa, mas a gente precisa fazer isso de uma maneira inteligente. E para concluir a questão da área de preservação permanente, quando vocês colocam no artigo 48 da Lei de Uso do Solo, a regulamentação feita pela 14285, tem um problema. Vocês colocam loteamentos já ocupados com vias ou no mínimo 2 equipamentos públicos. Mas vamos pensar numa realidade. Você tem aqui um loteamento que não tem pavimentação, mas ele é cortado, acontece muito isso tem por um curso d'água. Esse curso d'água vai ser descaracterizado. Em seguida tem uma gleba de 100 metros. Aí ele volta a ter 60 metros de APP em cada margem. Vem outro loteamento em seguida. Perde o efeito da APP. Eu acho que isso precisa ser revisto, não tem lógica. Só vai criar o quê? Só vai criar um imbróglio para quem potencialmente pode investir naquela área e não tem função biológica nenhuma. Eram muitas as questões, tá? Eu excedi 1 minuto, porque é muito sério o tema, peço desculpa à mesa, mas eu queria que vocês, vereadores, tivessem essa sensibilidade, assim como o governo buscou ter, o momento da cidade se unir e de uma forma inteligente, que obviamente, acho que isso não precisa nem ser dito, que existem leis que a gente não tem poder de interferir, que preservam a nossa história, nosso meio ambiente, a cultura, etc., que nós buscamos o desenvolvimento, criação de renda, criação de oportunidades, porque as pessoas que mais precisam, elas não vêm à audiência pública. Vocês são a voz delas. Elas não estão aqui. Aqui estão, sim, as pessoas que participam da sociedade, e são de extrema importância. Mas a gente precisa pensar qual que é a real motivação desse nosso encontro. Estarmos todos juntos, superar as diferenças e construir algo melhor para a nossa cidade. Obrigado. Bom, posso? Eu parabenizar aqui o Alan pelas palavras, né? Muito bem observado, e eu gostaria que, se possível, depois, Alan, você mandasse isso para nós, esses índices, essas porcentagens que se falou, para nós analisarmos com a nossa equipe técnica, se possível. Não sei se você teve a oportunidade de fazer o encaminhamento, já vi e-mail sobre isso ou não. Por favor, se puder, até pela associação comercial, é interessante, a gente vai fazer uma reanálise. Eu pensei que a gente tinha falado sobre isso na última reunião do CONDU. A gente não falou sobre isso na última reunião do CONDU? Não foi? Não. Então, porque tinha sido aprovado isso no Conselho de Desenvolvimento Urbano, essas alterações. É isso que eu não entendi. Não, na verdade, vamos lá, das áreas institucionais, o 15% das áreas institucionais, a gente não, no CONDU a gente não acabou não entrando nesse mérito. O que acontece? Os 15%, o que a gente alterou foi as quadras, a questão da quadra. Os 15% da área institucional, então ele está previsto tanto para loteamentos abertos ou de acesso controlado, quanto condomínios de lotes, porque o condomínio de lotes ele se qualifica aí como um parcelamento do solo que vai ter o adensamento. Então, por isso que tem os 15% da área institucional para condomínio de lotes, não condomínio edilícios, no caso do condomínio de lotes. E os 15%, ele é possível ser colocado, ser disponibilizado em outro local. Tanto é que lá no artigo 11 fica facultado ao município receber integralmente ou parte da área institucional em local não pertencente ao limite da área, em equipamento público, até porque se a prefeitura quiser em outra área, né, se tiver necessidade em função do adensamento futuro, ela pode ter essa opção até para ter mais áreas para o município empreender esses equipamentos públicos aí, ou até possibilitar a criação de novos equipamentos para o município. Então, o que eu disse aqui, nós não temos aqui uma fila de investidores, a gente vai precisar convencer a pessoa a querer enfrentar aqui o licenciamento ambiental, né? É muito difícil isso. Além disso, a gente exigir 30% da área
E aqui, e assim, aqui, como está na legislação, não é a área a ser licenciada. Depois, se você pega um exemplo, uma área de 100 mil metros quadrados, provavelmente você aproveite 50 mil metros, 30 mil metros. Desse percentual aproveitado, você ainda vai dar 30% para a prefeitura. Eu vou sobrecarregar a prefeitura, vou inviabilizar o empreendimento e não estou criando benefício público. É só esse o raciocínio. É da área bruta, né? Os 15%. Bom, de qualquer forma, se puder encaminhar, a gente vai fazer uma análise mais pormenorizada sobre esse assunto. Eu acho que é importante a gente se debruçar nesse item. Eu achei importante. Parabéns, eu queria obrigado. falar da APP urbana que você comentou. O que a gente trouxe na lei é exatamente o que está na lei federal. Então, foi o que eu te coloquei. Está na lei federal, exato. E o município tem a faculdade, né? Existe um problema muito sério que a lei federal, ela fala que isso tem que passar pelo Conselho Estadual também, né? Eu acho que a ideia foi sensacional, acho que estão super de parabéns. Mas na prática, a não ser que isso seja feito e já seja remetido, né? Mas na prática hoje, quando essa nossa lei ficar pronta, o que vai acontecer? Nós criamos uma série de áreas de preservação permanente no município, que antes quem falava disso era a CETESB. Agora somos nós que vamos ficar falando. Na verdade, nem fala, né? O que a gente está trazendo, remetendo, é só a análise, o que está na lei federal, da APP urbana, e é uma coisa que a gente já comentou na reunião do CONDU, que essa lei está em estudo pelo STF quanto à sua inconstitucionalidade. 4 partidos entraram com Madin. Então, é temerário a gente Por isso que tratar ela de uma forma... Eu acho que talvez era melhor nem tratar, não é? Por isso que ela está bem de forma genérica dentro da proposta da lei. A gente não está definindo qual é a APP urbana para o município de Itanhaém. A gente está definindo que isso será estudado caso a caso, né? Mas quando você publica um quadro que você tem lá inúmeros cursos d'água, aquilo naturalmente são áreas de preservação permanente. Depois vocês falam aqui dentro do próprio texto. Então, como você colocou, é uma situação instável no país ainda, talvez é não falar da APP, porque quando você vai licenciar qualquer empreendimento aqui que tenha isso, a CETESB que vai falar sobre isso, né? A gente tirou do nosso, não está no nosso. Não, a APP, sim, os cursos d'água não, sim, que então. é a lei, mas a APP não está. Obrigado, Alan. Contribuição Obrigado, também. eu agradeço. Desculpa aí o tempo, viu? Imagina.